pergunta e vamos analisar ela no sentido contrário. Você percebe realmente quando o ar está poluído? Você não tem essa percepção. Não, a gente se acostuma com A gente se acostuma com ela. Claro. Então a gente não tem essa percepção de um ar mais poluído ou menos poluído. Do mesmo modo, na Câmara, você não vai ter a percepção do ar mais puro. E, na verdade, ele não é mais puro. Ele simplesmente é um ar com uma concentração diferente de oxigênio, uma composição diferente do ar que você está habituado a respirar. Ele tem praticamente 100%, né? Se não chegar a 100%, é 99% de pureza de oxigênio e não tem mais o componente nitrogênio, mas não é perceptível pelo nosso sistema sensorial. Quantas vezes tem que ir para uma câmara para um tratamento médio, depende do tratamento, obviamente, quantas vezes tem que ir para uma câmara? Ou isso pode ser feito rotineiramente, a cada 15 dias eu vou para lá e me sinto bem e melhoro, como se fosse um spa? Não, Não é assim que funciona? Não, o tratamento é diário, de segunda a sábado pelo menos, durante 2 horas, e depende muito do tipo de patologia, do tipo de doença. De doença que você tem. Depende muito da comorbidade que a pessoa também... Traduza o comorbidade. Se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela usa alguma medicação imunossupressora, como, por exemplo, corticoide, mas usuário crônico, né? Sim. Aquelas pessoas que usam diariamente o corticoide por alguma patologia. Então, isso tudo influencia no número de sessões e no tipo de tratamento. Geralmente, a sociedade preconiza para doenças agudas e doenças crônicas de determinado... É uma média, mas para doença aguda é de 10 a 40, se eu não me engano, e para crônica vai até 180 sessões. Eu confesso que eu nunca cheguei a 180 sessões, mas geralmente os pacientes diabéticos são os que demoram mais no tratamento. Deixa eu fazer uma observação. Sempre no intuito único e exclusivo de tentar esclarecer ao máximo o público que está nos assistindo. Eu acho que esse é o objetivo do programa. O objetivo nosso aqui, né? Na verdade é o seguinte, o que precisa ficar claro para toda a sociedade que está nos ouvindo? O tratamento é diário, é o que é preconizado. Vai depender muito do que motivou a indicação desse tratamento. Por exemplo, um caso de intoxicação por monóxido ou dióxido de carbono. É o único tratamento que existe, é esse. Não existe outra coisa que o médico possa lançar a mão. Esse é um tratamento exclusivo. É a indicação mais perfeita para essa câmara. Então, o paciente que é vítima de um incêndio e se intoxicou com aquela fumaça, né, com monóxido de carbono, tem que ser levado para uma câmara. Esse caso, a gente pode repetir a sessão até 3 vezes no mesmo dia, porque em 2 dias o assunto está resolvido, e tem que estar resolvido, senão o paciente está morto. Então, a indicação nesse caso, ela não passa a ser uma sessão diária, Claro. Ela passa a ser 3 vezes no dia, e durante 2 dias, em 6 sessões, nós temos que resolver o assunto, senão não vai resolver mais. Então, depende muito da indicação. Vamos pegar um outro exemplo. Um paciente com uma úlcera crônica, que pode ser um pé diabético, pode ser uma úlcera venosa, pode ser aquele paciente que fica acamado muito tempo e forma o que o leigo chama de escara, mas o nome correto é úlcera por pressão. Esse paciente, quando faz esse tratamento, é impressionante a gente ver como a recuperação dos tecidos é fantástica. O tecido de granulação aparece com uma rapidez muito grande, o tecido vai se epitelizando, a ferida vai fechando com uma rapidez incrível. E esses pacientes, com 30, 45, no máximo 60 dias de tratamento, a gente consegue fazer o fechamento dessas úlceras. Se você tem uma infecção mais grave, uma infecção de osso, a chamada osteomielite, tão comum hoje, Sérgio, hoje essa vida moderna, com as motocicletas na rua, né? Acidentes de moto hoje tem uma frequência fantástica aí, né? Esses pacientes às vezes pegam uma infecção no osso porque fazem uma fratura exposta e ficam 10, 12, 15, 20 anos com aquela infecção, tomando antibiótico, fazendo cirurgias e não se resolve. Com esta terapêutica,
junto com uma série de outros procedimentos adequados que devem ser feitos pelo ortopedista, nós temos conseguido assim resultados fantásticos. E às vezes em 90 dias a gente tem conseguido a cura completa desses pacientes com osteomielite que poderiam se arrastar com essas osteomielites refratárias por vários anos, tendo um custo social fantástico e um custo econômico fantástico. Então depende muito da doença para se ter um protocolo do tipo da indicação que está motivando o tratamento. Antônio Martins, de São Paulo, pergunta, já foi respondido, a sensação que o paciente sente dentro da câmara hiperbárica. Varia, evidentemente. Marisa Temper, de Campinas, São Paulo. Que exames são necessários fazer antes de começar o tratamento hiperbárico? Depende do tipo de patologia. Da doença que ela apresenta? Depende do tipo de doença e depende quando a pessoa chega. Para você avaliar, você tem que descartar algumas coisas. Entre elas, se a pessoa fuma e tem enfisema, tem um problema no pulmão. Então, tem que descartar isso, porque como a gente ali está lidando com pressão, dependendo do tipo de enfisema e se ele retém o gás carbônico, quando a gente colhe o exame de sangue, isso aí pode ser uma contraindicação, para fazer câmara hiperbárica, para fazer oxigenoterapia hiperbárica. Aí depende muito, se a pessoa é diabética, a gente tem que pedir para controlar diariamente a glicose dela com um aparelhinho, com dieta. Se tem osteomielite, a gente tem que acompanhar com algum exame sempre, tanto de sangue, que a gente vai controlando e ver se as taxas, os níveis estão diminuindo, e algum exame de imagem também, seja ele algum exame que você tenha que fazer, ou raio-x, uma tomografia, uma cintilografia, mas eu acho que é importante colocar que a equipe multidisciplinar é o mais importante. Essa interação com o médico assistente da pessoa é fundamental, justamente para a gente ver com foco sempre na cura dessa pessoa e para a gente conseguir uma conduta em conjunto, porque tem que ser equipe multidisciplinar. Se a pessoa tem que manter o acompanhamento com o médico dele ou dela para uma conduta em conjunto. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial do Tribuna Independente de hoje, que está sendo apresentado, como todas as quintas-feiras, ao vivo, de Porto Alegre para todo o Brasil. O tema do programa, a medicina hiperbárica. Conosco, dois médicos, Pedro Henri Neto, além de médico é político, é homem de televisão também, enfim, é um multifacetado, e a Luciana Maria Cácavo Miguel, também médica. As perguntas já começaram a chegar dos nossos telespectadores. O telefone é o 51 3391 8432 e o e-mail é estudiors@redevida.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos. Para fazer o tratamento hiperbárico. Sim. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser perguntado. Eu vou te perguntar agora. E te responder. Porque os médicos conhecem o tratamento? Não. Você pergunta se precisa dessa indicação e se existe o conhecimento da... Pois é. Aí a gente responde tudo junto. Tudo bem. Não, vou fazer uma pergunta só. Eu não sei como é lá, mas aqui 90% das pessoas vem sem indicação do médico. Sim. Infelizmente. Mas não é uma batalha. Não personalize. Não, mas então, por isso. Mas a resposta aqui tem que ser genérica, tem que ser para o Brasil. Não precisa da indicação médica. Quem deve encaminhar é o médico assistente, que é o responsável pelo paciente. Se o paciente vai sem indicação médica, a gente acaba tratando. Mas não é o adequado. Eu acho que nós aqui, como agentes sociais, a gente não pode estimular isso. A gente tem que dar a resposta técnica que é adequada, que
é essa que eu estou lhe falando. Não, essa é difícil falar no ar. Não, eu sei, só estou falando assim. Mas a gente acaba tratando, entendeu? Eu, algumas vezes, chamo alguns especialistas para me ajudar. Eu peguei um fazendeiro lá no Mato Grosso, ele estava com infecção urinária há 20 anos por causa de uma endoscopia que ele fez por pseudomonas e não sarava nunca, com nada. Eu chamei o uro, chamei o infecto, nós fizemos um esquema terapêutico que em 18 dias acabou com a infecção, que ele tinha 20 anos, com pseudomonas. Que horror. Até relatei esse caso no Congresso, não sei se você lembra. Uma coisa que me impressionou muito o resultado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente às vezes não deve estimular. Um minuto. Eu estou me sentindo desse tamanho, porque político, não, deputada, ela é médica só. Puxa vida! Ele não, médico, deputado, polícia, ela é só médica. Tá bom, então, estou brincando, Pedro. Mas como fala, meu Deus? Mas é multidisciplinar, por isso que eu coloquei. Não, obrigada, eu sou só médica. Vou dizer que ele é só médico agora. Não, eu tô brincando. Do nada? Eu tô brincando, viu? Imagina. 15, já volto. 10. Retomamos o Tribuna Independente de hoje, ao vivo, de Porto Alegre para todo o Brasil. O tema do programa, Medicina Hiperbárica. Conosco Pedro Henri Neto, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica e secretário estadual da Saúde do Mato Grosso, médico, e Luciana Maria Cácavo Miguel, médica de Medicina Hiperbárica. As perguntas 51-3391-8432 ou e-mail estudiors@redevida.com.br. Se mandar e-mail, não esqueça, identifique a cidade de onde você está mandando a sua pergunta. Nós falávamos antes do intervalo sobre a indicação médica, o processo de como o paciente vai buscar a medicina hiperbárica. Existe a necessidade de uma indicação médica, pelo que eu entendi da tua resposta, Luciana. E essa indicação, os médicos indicam a medicina hiperbárica rotineiramente? Bem, na verdade é o seguinte, é bom que a gente deixe muito claro para o telespectador da Rede Vida que a oxigenoterapia hiperbárica, ela é uma tecnologia adjunta, é uma ferramenta que veio para ajudar o arsenal terapêutico que as diversas especialidades médicas já utilizam. Então, nós entendemos da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica que este auxílio, esse tratamento complementar ou suplementar, ele deve ser solicitado pelo médico assistente. É sempre bom que os pacientes que chegam até nós, encaminhados por outros profissionais da área, para que a gente possa prestar esse serviço e ajudar na cura. Porque a doutora Luciana falou aqui no começo, a atenção ao paciente precisa ser multidisciplinar. É exatamente isso. O endocrinologista tem que estar junto com o diabético, o cirurgião vascular tem que estar junto com o portador de úlcera venosa, enfim, o time precisa ser um time muito grande. O cirurgião não vai deixar jamais. Se tem uma ferida cirúrgica que abriu, que supurou, que fez um abscesso de parede, o cirurgião tem que estar junto com o médico hiperbarista, tratando isso junto. A osteomielite tem que ser acompanhada pelo ortopedista. Nós vamos ajudar com mais um instrumento para se obter a cura, principalmente naqueles casos refratários, de difícil cura. Então, a oxigenoterapia hiperbárica é uma tecnologia que vem como adjunta para ajudar outras especialidades a alcançar a cura do paciente. Humberto Pereira, de Porto Alegre, quer saber se os planos de saúde cobrem o tratamento. Estão em vias de... Não, desde 2010 nós conseguimos incluir no rol de procedimentos mínimos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Na verdade, a ANS, que é quem regulamenta todos os planos de saúde, ela acabou, de uns anos para cá, editando um rol de procedimentos que todos os planos são obrigados a pagar.
Aquilo ali, no Brasil, você sabe como é que é as coisas, né, Sérgio? Você botou o que todo mundo é obrigado a pagar, eles vão se limitar só àquilo e não fazem mais nada fora daquilo, né? Então começou-se a fazer isso. E aí o oxigênio hiperbárico não estava nesse rol, então começou a ser questionado pelos planos de saúde, a ANS pegou e colocou dentro do rol. A maior parte das indicações hoje já estão dentro do rol. Agora, a partir de janeiro, ingressa mais uma indicação, que é exatamente a úlcera do pé diabético, mas desde 2010 já tem uma grande gama de procedimentos com oxigênio terapia hiperbárica que são pagos todos os planos de saúde, são obrigados a pagar. Você já falou umas 3 ou 4 vezes em pé diabético. Eu estou para te perguntar o que é pé diabético. Você talvez possa não saber, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores que estão aqui sabem. O Brasil tem hoje aproximadamente 10 milhões de diabéticos. Infelizmente, esse número é um número triste, ruim da gente anunciar aqui na televisão, mas é um número verdadeiro. O Ministério da Saúde afirma isso e diversas outras pesquisas também. 5% da população brasileira. 5,2% no Ministério, no Vigitel, que é o Sistema de Vigilância Sanitária do Ministério, e algumas outras estatísticas dão em 5,9%. Então, dá um cenário até pior. Desses diabéticos, pelo menos 25% deles, ao longo da sua vida como diabético, vão acabar tendo uma complicação da diabética, que é chamada a úlcera diabética na extremidade. A diabetes, entre outros malefícios que ela faz no organismo, ela acaba comprometendo a inervação periférica. Ela faz com que os pacientes que têm diabetes acabam perdendo a sensibilidade nas extremidades. É a chamada neuropatia diabética, que é uma complicação da diabetes. E essa neuropatia diabética, com a insensibilidade que ela provoca, as pessoas não percebem e acabam machucando principalmente os pés e formam ulcerações que vão até o osso, que saem da superfície da pele e são profundas e que normalmente infeccionam. E que normalmente, se não tratada convenientemente, acabam levando à amputação. A amputações, não é nem amputação, são várias. Elas são sempre progressivas, porque a enfermidade nunca acaba. Você, quando desenvolve a neuropatia diabética e perde a sensibilidade da extremidade, mesmo que você controle a diabetes, a sensibilidade não volta mais, ela já está prejudicada. Então, esse paciente, para fazer úlcera de repetição, é muito comum. E aí vem, amputa um dedo, amputa outro, amputa no meio do pé, amputa, vai perdendo a perna e acaba tendo amputações maiores ao longo da sua vida. Isso tem um custo individual para o indivíduo portador da diabetes. Não preciso nem narrar aqui o que significa isso na vida de uma pessoa. Tem um custo social para o Brasil, para o país como um todo, para o mundo todo, muito grande, com esse número grande de diabetes. E o oxigênio hiperbárico tem um dos seus handicaps, uma das suas vantagens de utilização é exatamente isso. Ele promove o fechamento muito mais rápido dessas úlceras. Mesmo na situação de glicose elevada e às vezes com infecção, o oxigênio hiperbárico ajuda tanto os antibióticos quanto a cicatrização dessas úlceras e o paciente consegue fechar rapidamente isso com um efeito fantástico e é por isso que o pé diabético é uma das indicações mais importantes que a gente tem do uso do oxigênio hiperbárico. Armindo Salomão, de Rude Ramos, em São Paulo, ele pergunta se existe idade limite e se todas as doenças podem ser tratadas. Não, na verdade não, né, Luciana? Não se aplica a todas as doenças. Eu queria dar um abraço lá em Rude Ramos, que é do lado de Santo André, terra onde eu tive o privilégio de nascer. Eu sou paulista de nascimento, e dizer ao amigo lá de Rude Ramos que, infelizmente, não é para todas as patologias que o oxigênio hiperbárico pode ser usado. Aliás, isto foi motivo que atrasou muito o avanço dessa tecnologia em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Foi por causa do uso indiscriminado, Sérgio. Começou-se a usar para celulite, porque falaram que era bom para celulite, para acabar com as rugas, né?
para melhorar a performance